irmãos, satisfação grande estar aqui com vocês. Aqui a gente está com a responsabilidade de estar aqui à frente. A gente fica fica muito nervoso, né? Para os irmãos acompanharem, eu pedi até que os irmãos procurem a carta de Tito, que é até com referência para falar um pouco desse livro. O nome do livro é O Poder de Crer Corretamente. Aqui eu peguei um pequeno pedaço dele, mas eu acho que o mais importante que está nele é a aplicação na vida diária da gente. Né? A gente pode aplicar no livro. Porque assim, o conhecimento ele é importante na nossa vida. Até um dos motivos do qual o pastor fez esse contato. Agora soltou. Eu queria falasse de algo que eu gostasse muito, que é a leitura. Né? E ler. Primeiro começa pelo nome livro. Né? Na nossa língua, é tão importante que a palavra livro já vem, lembra livre, né? Vem da liberdade. Né? Ou seja, o conhecimento ele liberta. E Deus, em sua grandiosa sabedoria, transformou em livro também o que ele tinha de herança para nós, né? Para esse momento, ele transformou em livro. E nesse livro, O Poder de Crer Corretamente, ele começa com uma pergunta, em sua introdução diz o seguinte: qual a diferença entre as pessoas que tiveram sucesso e as que ainda estão presas e ligadas a emoções tóxicas e vícios? E ele responde: creio que a resposta é simples, mas poderosa: suas crenças. Crer corretamente sempre nos leva a viver corretamente. Quando você crê corretamente, viverá corretamente. As pessoas estão lutando para controlar seus comportamentos e ações porque não têm controle sobre suas emoções e seus sentimentos. Não têm controle sobre suas emoções e sentimentos porque não têm controle sobre seus pensamentos. E elas não têm controle sobre seus pensamentos porque não estão controlando aquilo em que acreditam. Simplificando, se você crer errado, lutará contra pensamentos errados. Esses pensamentos errados produzirão emoções pouco saudáveis que levarão a sentimentos tóxicos de culpa, vergonha, condenação e medo. E esses sentimentos errados acabarão por produzir ações, comportamento e vícios errôneos e dolorosos. O livro ele trata exatamente do crer, desse poder de crer de mudança em nossas vidas. E enquanto escrevi, me lembrei de um fato que ocorreu no período que estava no Senai, para você ver a importância que é o conhecimento correto. E lá a gente tem uma aula de eletricidade básica, e eu acho que aqui todo mundo sabe, quem toma uma descarga elétrica e cai e não morre da descarga, a primeira coisa que se diz é que ele contrai a língua. Né? Se não morre da descarga elétrica, morre da asfixia. Primeira coisa que a pessoa tenta, quem conhece isso, está com o dedo na boca e puxa a língua, né? Só que corre o risco, quem tomar a descarga elétrica, ele tem uma força. Nós temos força na mandíbula, né? Se você colocar o dedo, tem perigo de dececar o seu dedo. E um colega lá, brilhantemente, ele fez o quê? Ele disse: professor, eu salvei uma vida. Porque quando ele tomou a descarga, eu só vi se ele não estava segurando o cabo, peguei o alicate, quebrei os dentes dele, peguei a língua dele e puxei. Ele tornou o cara pangueiro e mastigou a língua do cara, né? Assim, não aleijou, mas só não a língua do cara. Está vivendo um pouco aleijado, falando direito, mas graças a Deus está melhor. E assim, um desses fatores, né? Em cada lei, em cada vivência, nós também temos uma interpretação, né? Em cada leitura nossa, a gente tem uma interpretação. E assim, eu li esse livro, para mim foi ótimo, maravilhoso, esplendoroso. Eu não terminei, é muito bom. Mas você pode ler o mesmo livro, e sua perspectiva de vida, que você vem caminhando em sua vida, o conhecimento que você já vem coletando em seu viver, vai dar um significado diferente, muitas vezes, do que você lê. Né? E pelo menos por gostar de ler, eu gostaria que Deus me tivesse dado a capacidade de ler todos os livros do mundo.
Mas como eu não tenho essa capacidade de ler, eu não tenho essa capacidade de guardar toda essa informação em mim, Deus não me deu essa capacidade, Deus não me deu essa característica, mas Deus me deu a cada um de vocês. No momento em que cada um de vocês se põe a ler uma obra dessa, quando a gente se senta, aquela parte do qual me faltava vai estar em vocês. Por isso que Deus quer que a gente viva em comunidade. Porque a leitura que você faz, a vivência sua, no momento de um testemunho, no momento que você coloca o que Cristo fez para você, ele vai ver o coração da lei. Por isso nós vivemos juntos para ter uma comunidade que Cristo tem para nós. Para relatar sobre o conhecimento, vou colocar mais uma história aqui. Existe um psiquiatra, o Dr. David Redfield. Ele disse que na madrugada ele tinha recebido uma ligação de um amigo, não era nem paciente dele, e dizendo que estava angustiado e aquela angústia estava tomando ele, tentou até as orações, tentou uma oração a Deus e nada mudou. Esse psiquiatra, ele é ateu, ele se diz ateu, né? E ele disse que, mas não, você foi pelo caminho errado. Vá amanhã de manhã no meu consultório que eu vou lhe explicar muito melhor, você vai lidar mais sensual comigo, você vai melhorar. No outro dia, passa-se o dia das consultas, ele pergunta ao atendente: você recebeu fulano, tal e tal, ele disse, não veio. Ele resolve ligar para a casa do amigo, que atende a outra pessoa, dizendo que no mesmo horário que ele tinha desligado o telefone, ele se matou. E assim, o que é que a gente tem de conhecimento de algo tão dramático assim? Porque ele diz que ele errou na única estrutura que a pessoa tinha de crença, por mais que ele não acreditasse, ele aprendeu que não existia isso. E para nós, a gente tira, muitas vezes alguém faz um conselho, né? Nos pede um conselho, e é necessário que nós conheçamos o conselho de algo para repassar esse conselho, né? E ele compara o mundo. Ele diz o seguinte: não adianta você tirar um tijolo e você não saber repor um outro tijolo melhor. A parede irá ruir. E se ele nos fez, Deus nos fez livre, nos fez um livro para que a gente pudesse ler, eu acho que isso já está a importância da gente buscar o conhecimento. Tem um versículo, eu pedi até em título, né? Tinha até pedido para os irmãos. No primeiro capítulo, os versículos 1 e 2, ele diz assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus finalmente prometeu antes dos tempos eternos. Fé e conhecimento. Ou seja, Deus nos mostra aqui a parte que ele vem, que é a fé é um dom, né? E a parte que compete a nós, o conhecimento. Ou seja, essa união de fé e conhecimento que vai nos trazer esperança para a nossa vida, vai fazermos melhores servidores de Deus aqui na casa de Deus, né? E, para finalizar, não é história não, para finalizar. E essa agora seria o quê? O que ler? Como seria tratar o conhecimento, né? Dizem que um homem ele tinha recebido uma visita na casa dele e ele queria comprar uma galinha para fazer o jantar, né? Observem só. Ele chega no local, vai comprar a galinha, né? Ele diz: chegou uma família lá e eu estou precisando da galinha, a melhor que você tiver, mais gordinha, para a gente fazer um jantar para o pessoal sair de barriga cheia. O pessoal é crente, como muito. Aí, vai no quintal, só tem uma galinha. Ele disse: está aqui, a melhor galinha que eu tenho. Aí disse: rapaz, eu estou achando ali magrinha. Você não tem outra não? Espera um pouquinho. Ele pegou a mesma galinha, foi lá atrás, esperou um pouco e voltou e solta aqui, uma mais gorda. Aí eu estava pensando assim: rapaz, eu acho que ele não vai dar. Vamos fazer o seguinte, eu vou levar as duas. Ou seja, ele obrigou o cara a dizer a verdade. Né? Da mesma forma, na leitura, é importante que você venha com aquilo que é informação e você venha com a contra-informação para colocar aquilo à prova. Porque no momento que você faz isso, a verdade vem à tona. E
Só finalizando agora, finalizando mesmo, né? Ora, todo esse esforço e aprendizado de viver com Deus tem com ele um propósito inflexível. Propósito inflexível. O de nos transformar à semelhança e caráter de Jesus. A eterna intenção de Deus para a vida humana é que sejamos em todos os aspectos um lugar de habitação para Deus. Seremos no tempo de Deus e da maneira dele libertos da prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria, do feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções e invejas. Em vez disso, iremos assumir no tempo e da maneira de Deus o fruto espiritual do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos para a bênção apostólica. É muito conhecimento, né, gente? Tinha que dinâmica poderosa. Dezão, eu sabia que você ia nos confrontar para buscar um nível de sede do conhecimento. Glória a Deus pela sua vida. E eu queria trazer uma reflexão para a igreja, depois desse encorajamento à leitura. E eu converso com algumas pessoas que dizem que não gostam de ler. E eu até entendo, porque eu também não sou inclinado à leitura. Mas, aquilo que a gente sempre conversa, o que diferencia o homem do menino é que o homem faz o que precisa ser feito, enquanto o menino faz o que ele quer, o que ele gosta, apenas. E hoje eu queria conversar um pouco com você sobre posicionamento, como nós temos nos posicionado. E para que a gente possa se posicionar, a gente precisa conhecer quem nós somos. E uma vez que nós conhecemos quem nós somos, seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma responsabilidade. Na nossa casa, na igreja, que fazemos parte, na comunidade como um todo, na sociedade. E certamente a forma como a gente vai se comportando com esse posicionamento vai deixar um legado. O legado de um homem posicionado. Sobre isso que eu quero conversar com vocês. Isso tem muito a ver com o nosso papel, com a nossa identidade, com as nossas responsabilidades, com a nossa liderança, a nossa masculinidade, o papel do homem na família, na sociedade, na igreja. Eu não sei se você percebe isso, mas a sensação que eu tenho é que hoje a masculinidade está em xeque. A responsabilidade do homem está em xeque. E eu tiro o chapéu para as mulheres, porque elas são guerreiras mesmo. Se os bananos dão conta, elas vão lá e fazem a diferença mesmo. Para quem não sabe, eu sou advogado também. E eu vejo muitos casos de homens que morrem, muitas vezes até jovens, deixam mulher e filhos totalmente desamparados. Porque levaram uma vida de pura brincadeira.
Homens que não assumem responsabilidades. Lares destruídos no que diz respeito à manifestação de Deus, porque os homens negligenciaram a sua responsabilidade de sacerdote do lar. E a nossa sociedade nem se fala. Política é o oposto de integridade. Onde nós vamos parar? Mas glória a Deus pela vida de vocês, que estão aqui essa noite, se permitindo, com um coração semelhante à terra boa, receber sementinhas que eu creio que vão gerar frutos, e frutos que permanecem. Amém? Então, reflita um pouco. Diante dessas considerações que eu trouxe, como que você vê nos dias de hoje o compromisso dos homens cristãos com a fé e com os princípios cristãos? Como que você vê isso? Está tudo normal? Está tudo bem? Qual nota de 0 a 10 você daria para os homens crentes da atualidade? E mais, os homens que hoje estão sendo gerados para o futuro. O que esperar dos nossos netos, dos nossos bisnetos? Nós temos uma responsabilidade geracional. Então, o nosso grande desafio é realmente assumir os deveres do homem cristão com coragem, com intrepidez, com integridade, com amor. Ser homem não é ser forte, musculoso, sair dando na cara de quem contraria. Não. O homem que tem autoridade, ele conquista essa autoridade, ele não impõe. Então, meus amados, hoje a gente vê muitos homens que são passivos. Eles evitam ter que tomar decisões importantes. São dependentes das decisões dos outros. Homens passivos. Hoje a gente vê uma multidão de homens que não assumem papel de líder, cara. Em vários aspectos. Eles não tomam a iniciativa de guiar, de proteger, de prover suas famílias. Homens que são inseguros, indecisos. Homens que evitam confrontar problemas para não ter que lidar com conflitos. Quando é através dos conflitos, o André trouxe aqui uma ilustração importante. O confronto daquele cidadão que estava mentindo em relação àquelas galinhas. E a palavra de Deus diz que não há nada oculto que um dia não venha a ser revelado. O que você costuma fazer quando ninguém está lhe vendo? Homens que não são proativos. Eu gosto de participar das comunhões. Eu gosto de participar das comunhões porque sinaliza muito. Nós somos uma igreja que acreditamos no poder do discipulado, uma ferramenta poderosa, transformou minha vida e de tantos outros. E o discipulado não se restringe àquela 1 hora semanal ou quinzenal. Está tudo bem. Então, o discipulado não se resume a essa 1 hora. Não. O discipulado é todo dia. Eu estou numa comunhão, eu estou vendo como meus discípulos se comportam. Eu estou no aniversário, eu estou vendo como que os meus discípulos tratam os seus filhos, a sua esposa.
nos negócios, a gente fica vendo como que está o coração dos nossos discípulos no que diz respeito aos negócios. E nas comunhões eu vejo o nível de proatividade da macharada. É incrível como você vê homens que não se levantam sequer para pegar o próprio prato. Tem que ser a mulher. E é assim na comunhão, em casa, em qualquer lugar onde tiver. Isso sinaliza algo para mim. E a gente vai observando. Não é? A sociedade como um todo. Então eu queria iniciar conversando com você sobre ser homem posicionado à luz da Bíblia. Para você, o que é ser homem à luz da Bíblia? Ser homem à luz da Bíblia significa viver de acordo com os princípios e valores que Deus estabeleceu para o seu papel masculino. Isso é ser homem à luz da Bíblia. O valor de uma pessoa não depende da sua utilidade. O valor de uma pessoa não está nas suas realizações. O valor de uma pessoa não está na opinião dos outros. Esse valor, ele é imutável. Ele é inerente a nós. Porque ele é fundamentado na nossa relação com o nosso próprio Criador. Por isso que o homem posicionado à luz da palavra de Deus, ele não se conforma em ser um crente camaleão. Você conhece o camaleão? O camaleão, ele muda de cor dependendo do ambiente onde ele está. Ele vive de simulações. Então, o homem, o cristão, posicionado à luz da palavra, ele assume esse papel independentemente das circunstâncias e do ambiente onde ele está. Ele não se assenta à roda dos escarnecedores, ele não teme, ele vai avante. Ele é como uma árvore, nós vimos lá em Salmo. Quando está na beira do rio, ele não murcha. Pode vir pandemia, pode vir um escambau. Ele sabe a quem ele serve. Nós temos essa missão. Olha Gênesis capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ser homem à luz da Bíblia começa com o entendimento de que nós fomos criados à imagem de Deus. E uma vez que nós reconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida, nós somos empoderados pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que esse mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está dentro de mim e de você. Às vezes a gente ora errado, sabia? Porque às vezes a gente ora pedindo mais amor. Senhor, me dá mais amor. Eu já orei assim quantas vezes? Só que a realidade é que o amor de Deus já está em mim. Eu não tenho que orar pedindo mais amor. A minha oração hoje é, Senhor, me dá mais revelação de como eu manifesto o amor divino que já está dentro de mim. Isso é um atributo nosso. E tudo isso confere a nós dignidade, confere a mim e a você valor,
confere a mim e a você esse propósito especial de refletir o caráter de Deus, onde quer que a gente esteja, fazendo o que estivermos fazendo, com quem quer que seja. Por isso que o homem posicionado à luz da palavra, ele não vai ser esse crente camaleão. Pode até pisar na bola, mas ele é rápido, ligeiro, proativo em se humilhar, pedir perdão, restituir e fazer o caminho de volta. Todos nós que somos falíveis, estamos passíveis a erros, mas é o que a gente diz. Pecar é humano, permanecer no pecado é diabólico. Então pense, como a criação do homem, a imagem de Deus confere dignidade e valor intrínseco para nós. Tem uma revelação. Porque isso já é uma realidade. Por isso que é necessário a fé. Mas para você ter fé, você precisa do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Toda vida que me perguntarem se eu estou lendo a Bíblia à altura do que eu precisaria ler, eu vou ficar sentado. Sabe por quê, querido? Porque a medida do conhecimento nunca enche. Quanto mais a gente lê e busca o conhecimento, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. Mais vontade de aprender você tem. Então, quando a pessoa diz que não gosta de ler, eu já fico preocupado. Porque ela tem que partir para cima mesmo. É sem gostar mesmo. Porque você vai tomar gosto. Quem é que não quer saber os caminhos que o Senhor tem para você? Todos nós queremos. E aí foram criados mitos ao longo da nossa trajetória. Por exemplo, homem chora ou não chora? A luz do mundo não. Homem não chora. Mas pela palavra de Deus ele não sabe como que chora. Olha só João capítulo 11. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Ele respondeu, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. O fato de Jesus ter chorado diminuiu a dignidade dele? Não. Eu acho lindo quando o homem está quebrantado. Porque às vezes a gente é mais durão, né? As mulheres às vezes são bem mais sensíveis do que a gente. Talvez isso aqui fosse um culto de mulheres, isso aqui estava lotado de mulheres. Porque as mulheres elas têm mais sensibilidade, assim, elas têm mais esse desejo, né? A verdadeira masculinidade inclui também a gente expressar as nossas emoções. Outro mito que existe, que foi criado ao longo do tempo, é que o homem é superior à mulher. Mentira. O fato de ter uma estrutura organizacional e hierárquica na instituição da família, homem cabeça, mulher submissa ao homem, não dá a mim e a você o direito de querer pisar nas mulheres. As mulheres são nossas auxiliadoras. Ai de mim que você não fosse as mulheres. Quando a palavra de Deus diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, é no sentido dela estar debaixo de uma missão. Porque todo corpo tem que ter quantas cabeças? Uma ou duas? Uma. Porque um corpo com duas cabeças é um monstro. É uma questão organizacional. O André trouxe aqui algo muito revelador, não sei se você alcançou isso, sobre o corpo de Cristo. Você tem conhecimentos, habilidades e expertise que eu não tenho. O conhecimento ele está pulverizado no mundo. Por isso que a gente faz conexões. Hoje eu tenho o privilégio de ter uma consultoria muito boa no meu escritório, é lá de Curitiba.
o sistema do meu escritório é lá de Recife. O pessoal da TI do meu escritório é de Fortaleza. O conhecimento está disseminado, está espalhado por aí. E nós precisamos ter humildade para aprender uns com os outros, para compartilhar uns com os outros. Isso é muito forte. Nós temos o que aprender um com o outro. Eu fico muito preocupado com uma pessoa que não tem humildade. Eu ando naquele fórum ali, eu tenho porta aberta. Desde o segurança, o zelador, até o diretor do fórum. O juiz, que é a autoridade maior, como diretor do fórum. Por quê? Porque a gente tem que lidar com todas as pessoas, com humildade, com amor. O homem posicionado à luz da palavra, ele sabe o valor dele. E ele entende que não é porque ele recuou, não é porque ele se humilhou que ele perdeu o valor. Então esse homem posicionado à luz da palavra, ele vai ser, e aí eu entro no segundo ponto da mensagem, um líder em sua casa. Ele vai ser um líder na igreja que ele congrega. Ele vai ser um líder na sua sociedade, na sua comunidade. Deus, ele nos criou para ter domínio. E sabe o que é ter domínio? Ter responsabilidades. Ter responsabilidade vai exigir de você sair da zona de conforto. Vai exigir de você iniciativas que, se você não tivesse assumido aquelas responsabilidades, você nunca ia precisar ter. Por isso que a palavra de Deus diz: a quem muito é dado, muito lhe é exigido, muito lhe é cobrado. A nossa responsabilidade, sabe qual é? Administrar a criação. É isso. Administrar a criação. Tem a ver com assumir responsabilidade com coragem e integridade em todos os ambientes. Efésios 5, 23, ele fala sobre a nossa liderança na nossa casa. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O homem que se posiciona em casa, ele assume a responsabilidade de cultivar e desenvolver relacionamentos saudáveis. As perguntas que o Netinho trouxe aqui: como está o seu tempo de qualidade com os seus filhos? Como está a sua forma de tratar a sua esposa? Como é que está? Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes a nossa esposa, ela sinaliza através de uma rabugice, sabia? E você está com o coração tão duro, talvez ela não teve a forma mais sábia de lhe chamar a atenção, de pedir socorro. Mas você, como cabeça, tem que buscar sensibilidade em Deus para aprender a ouvir, mesmo que ela seja tagarela. Vocês estão me entendendo? É isso. Muitas vezes nós, homens, vamos ter que experimentar o amor sacrificial. É estar disposto a sacrificar o próprio conforto, o próprio desejo para o bem-estar dos outros. Nossa mulher, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. O grande problema, sabe o que é? É que a gente sempre quer ter razão. Quando a realidade é que os humildes, os humilhados, eles serão exaltados. Às vezes as pessoas, elas são tão incisivas em defender uma opinião, em defender a sua imagem, que Deus quer tratar, mas a gente se estribucha, achando que está sendo humilhado, quando na verdade nós estamos tendo a oportunidade de ser tratados.
a gente resiste à lâmina, à furadeira de Deus. Os relacionamentos do homem cristão posicionado, eles são baseados em amor, respeito mútuo. Então, olha, esse aqui é para estar no telão. O posicionamento do homem em sua casa não é autoritário, mas sim baseado no exemplo de Cristo, que lidera através do serviço e do sacrifício. Diga, serviço e sacrifício. Isso é forte, cara. A gente tem que sair daqui hoje posicionado mesmo para fazer a diferença lá fora. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé. E é pior que o infiel. O que os nossos filhos estão aprendendo com a gente? O que o meu filho está aprendendo comigo? Ou eu não tenho tempo para ensinar meu filho? Porque o meu filho sequer me vem em casa, porque eu só tenho tempo para o trabalho, com a desculpa esfarrapada de que é para o melhor da minha família. Uma vez Daniel disse isso aqui. Mais do que presentes, os nossos filhos querem e precisam da nossa presença. Isso é muito forte. Então o homem é chamado a ser o provedor, o protetor da sua família. Isso não se limita apenas ao aspecto financeiro, mas ao aspecto emocional, ao aspecto espiritual, ao aspecto físico. Tudo, envolve tudo. Nós temos essa grande responsabilidade. Eu já compartilhei em alguns momentos, não sei se todos aqui já ouviram, mas uma vez a gente conversando com o Wander e com a Luciana, nossos discípulos, e eles falando sobre criação de filhos, e aí eu acho que foi a Luciana que falou, que disse que a missão dela, a gente não tinha o Anderson filho ainda, eu e o Rose, era só a Ana Luísa e a Maria Isabel, e ela dizendo que a missão dela e do Wander era talvez muito mais desafiadora do que a minha da Rosa. Porque a missão deles era criar 3 sacerdotes do lar. E a minha de Rosa era de criar 2 auxiliadoras. O que é mais desafiador? Você guiar ou você auxiliar? Numa primeira vista, a gente acredita em que é guiar. O nível de responsabilidade vai exigir da gente acertar sempre. Por isso que às vezes eu fico olhando o pessoal querendo ser líder, seja na igreja, até nos negócios, sem ter base. Como se fosse, para mim, faltou revelação da responsabilidade que envolve isso. As pessoas querendo, meu Deus, eu já estou querendo sair. Vai entender, né? Mas nós somos chamados também a sermos ministros de pecado. E o que é ser um ministro de pecado? Eu não sei se já passou isso pela sua cabeça. Eu não preciso ser tão consagrado assim, porque eu não prego, eu não sou pastor, né? Eu não estou na linha de frente de nenhum ministério. Eu não preciso tanto ler a Bíblia assim, porque eu sou só um membro da igreja. A realidade é que eu só vou para o domingo no culto. Mentira do maligno. Eu digo para minhas filhas, se alguém por um acaso chegar para vocês, apontando vocês, exigindo de vocês uma sobrecarga, porque vocês são filhas de pastor, se essa pessoa for crente, você vai dizer, eu tenho que agir com integridade, não é porque eu sou filho de pastor, não. É porque eu sou cristã. Da mesma forma que vocês, que não são filhos de pastor, têm que agir também.
você que é cristão, um embaixador de Cristo, um representante de Cristo, uma testemunha de Cristo aqui na terra, você é ministro lá na empresa onde você trabalha. Você é ministro onde quer que você esteja. O fato de você não assumir uma função de liderança no contexto de igreja, não lhe dá o direito de ser menos crente do que quem está na linha de frente. Vocês me entendem? Você é um homem de negócio, você tem que ser tão comprometido com a palavra como qualquer outro ministro, seja ele de culto ou não. Então, o homem é chamado a ser esse provedor. Então, o homem cristão posicionado na sociedade, ele busca sempre com sobriedade, com equilíbrio, enfrentar e superar os desafios, as tentações, os vícios, o estresse, as pressões sociais. Sofremos pressões sociais. Quer ver uma pressão social que eu desenvolvo, que eu sofri por muito tempo na minha vida? Homem de uma mulher só não é homem. Pressão social. Meus amigos tudo tinham 2, 3 namoradas. E aí, porque eu era fiel à minha, eu era conhecido como barriga branca. Pressão social. Tem uns joguinhos que a galera faz aí, muitas vezes, gera até morte, umas brincadeiras. Por quê? Porque a pressão social é tão grande nos jovens que eles precisam viver essas experiências para fazerem parte de uma determinada tribo. Pressão social. Comprar um iPhone, que a parcela pegava metade do salário da pessoa. Pressão social. Parcelado em 30 vezes em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Não é? Isso é muito sério, queridos. Pressão social. Mas nós, homens posicionados, à luz da palavra de Deus, nós não cedemos a isso. Quando somos posicionados, nós vencemos a tentação de comprometer os nossos valores por ganhos financeiros. Isso é muito forte, viu? Isso é muito forte. Nós somos justos como funcionários, como clientes, como parceiros em negócios. Eu fico assim, como pastor, me dói dizer, querido, não vai fazer negócio só porque é crente não, viu? Porque a igreja está assim de enrolações. De pessoas que devem, de pessoas que fazem coisas maliciosas. Não vai nessa, não. Quisera eu dizer, meu irmão, é crente? Vai com tudo, pode confiar. Mas infelizmente não é assim. Infelizmente não é assim. Então olha o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Quantos escândalos, homens de Deus, pastores, lideranças importantes, ainda. Deus tem misericórdia dessas pessoas. E como a palavra de Deus diz, Daniel sempre reforça nas nossas conversas, é inevitável que os escândalos nos venham, mas que não seja através da minha e da sua vida. Amém? Então a integridade é uma característica central do homem de Deus posicionado. Se abster de práticas enganosas, injustas, viver de maneira honesta, seja em público, seja no privado, o exemplo de moralidade, de justiça. John Maxwell, ele diz o seguinte, que a integridade é a base para uma liderança eficaz. A liderança verdadeira é construída sobre a confiança, e a confiança é resultado da integridade. Isso é muito forte.
Essa frase dele está no livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Eu tenho todos os livros do John Maxwell na casa. Se você quiser, eu posso me emprestar. Sem integridade é impossível você liderar. Olha, é incrível, incrível, incrível. Uma pessoa pode ter 1000 qualidades. Mas se ela der um vacilo, integridade diz sobre ser inteiro. Ser inteiro. As pessoas só focam nisso. O inimigo está ao nosso redor, só esperando um vacilo nosso, só esperando uma oportunidade para nos tragar. Olha o que esse pastor Tim Keller diz: todo trabalho, quando feito com integridade e para a glória de Deus, é um ato de adoração. É um ato de adoração. Meu Deus, faz com que eu é um ato de adoração. Quando você agrada a Deus, através da sua integridade, do seu modo de agir. Você pode até ser tentado, mas porque você é um homem posicionado à luz da palavra, você não vai ceder à tentação. A integridade no trabalho é essencial. Sabe por que tem muita gente que tem raiva de crente, de igreja? Porque eles veem os crentes falando mal do pecado dos outros e cometendo coisas piores. Falta de posicionamento. Falta de posicionamento. Na igreja, dando a paz do Senhor, é glorificando a Deus, está no futebol. Ei, viado, passa a bola, filho da puta. É ou não é? A boca fala do que está cheio. Que péssimo testemunho. Teve um tempo que eu tive que tirar o nome da igreja, do rastro da igreja. É um monte de líder na igreja falando merda no rastro, brigando, quase saindo no tapa. Que posicionamento é esse, meu Deus do céu? Tu não tem equilíbrio, meu irmão, não te mete, brother. Tu não tem autocontrole, não vai para um ambiente que tu não sabe que não dá conta. Isso é muito sério, querido. E glória a Deus que você está aqui essa noite. Porque eu quero crer que o Senhor está ministrando os nossos corações aqui. Você vai sair daqui sabendo que é um homem de Deus ser posicionado. E não deixa isso cair no esquecimento, não. Medita nela de dia e de noite. E o Senhor vai te mostrando como você ser cada vez mais posicionado. Na comunidade cristã, um homem posicionado é constante em buscar ser espiritualmente forte, vigilante. Ele busca continuamente crescer na sua relação com Deus, seja através da oração, da leitura da palavra, a comunhão com os irmãos. Sabe uma coisa? Um homem posicionado, um homem que tem revelação da sua identidade, ele não desiste de relacionamentos, não. Se eu tenho um problema com o meu xará, com o meu irmão, eu vou lá com ele e resolvo. E a minha motivação não é mostrar que eu tenho razão e ele está errado. A minha motivação é ganhar o coração do irmão. Vocês estão me entendendo? Isso é muito sério, querido. Não é sobre ter razão. É sobre o amor de Deus em nós. Um amor sacrificial. É estar intencionalmente e manter-se firme na fé. Marcos capítulo 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Fico doente, cara. Quantas vezes a gente precisa
chamar a atenção da pessoa, de alguém, por alguma coisa que fez, e a pessoa fica querendo provar, justificando o porquê fez, ao invés de examinar o próprio coração. Eu não quero saber o que foi que fizeram. Me importa saber por que eu agi como eu agi. Qual a minha motivação em ter esse comportamento? Se Cristo diz, se bater do lado da tua face, o que é que tem que fazer? É aprender a reagir no sentimento oposto. Se o irmão vem com ira, vai por amor, cara. Eu sei que não é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível. E nós, como homens posicionados à luz da palavra de Deus, nós estamos sendo essa noite encorajados a ter esse tipo de comportamento na dinâmica diária da vida. Em casa, no trabalho, na igreja, onde quer que estejamos. E aí vem o terceiro ponto, que é o legado do homem cristão posicionado. O homem de Deus entende e vive conscientemente, considerando a importância de deixar um legado espiritual para as próximas gerações e influenciar positivamente a comunidade e a igreja. Tem um livro chamado Desejando Deus, de John Piper. Ele diz assim, esse cara: a integridade e a honestidade são formas de glorificar a Deus e que quando vivemos com integridade, refletimos a santidade de Deus para o... Isso aqui me lembra muito a palavra de Deus que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso me faz lembrar também sobre a mensagem que nós vamos continuar amanhã. Deus, no sétimo dia, o que foi que ele fez? Descansou. Tem a ver com isso. A nossa consciência. Olha o que, é que ele diz aqui, ó. A integridade e a honestidade são formas de glorificar a Deus. E quando nós vivemos com integridade, nós refletimos a santidade de Deus para o mundo. Me diga uma coisa: quem é que vai caminhar refletindo a santidade de Deus aqui na terra e vai ter o que falarem de mal a respeito dele? Podem até inventar mentiras. É por isso que Deus olha para trás e descansa. Porque olha para trás e diz: rapaz, tudo que eu fiz foi para a minha glória. Tudo que eu fiz, nada mancha o meu currículo. Eu posso dormir tranquilamente. Não tenho necessidade de justificar nada, porque a minha consciência está tranquila. Porque o que é que eu percebo? Quando você leva um confronto para alguém, em amor, para corrigir, e a pessoa fica justificando muito, eu não acredito nesse tipo de tratamento. Não. Porque a justificativa, guarda isso no teu coração, a justificativa perpetua a mediocridade. Meu filho, você não foi aprovado? É porque não deu tempo de eu estudar? Não, é porque quando eu ia estudar, eu adoeci? Não, é porque sempre tem uma boa desculpa. A justificativa perpetua a mediocridade. Sabe o que é que a gente espera de um homem de Deus posicionado? Realmente, eu não me esforcei o suficiente. Me perdoe. Mas pode vir a próxima prova. Porque na próxima, eu serei aprovado. O que é que a palavra de Deus diz? O obreiro aprovado é aquele que não tem o que se envergonhar. E a pergunta é: você pode olhar para trás e descansar? Se não, faça como Zaqueu. Ele olhou para trás e viu que tinha roubado um bocado de gente. Só que ele se posicionou